gostaria de cumprimentar a senhora doutora Isabel Silva, diretora deste museu, que desde a primeira hora sempre nos recebeu com muita estima e sempre nos facilitou, sempre que esteve ao serviço da Milícia Santa Maria, ao meu mestre, Dr. Carlos Aguiar Gomes, que desde logo também achou esta iniciativa importante, ao Dr. Filipe Amorim, meu provincial, ao Dr. José Aníbal Marinho Gomes, que é o responsável da milícia em Ponte Lima, e daí também estamos a comemorar o Beato Francisco Pacheco, também a família Rebelo de Andrade e a família Vilhena da Cunha, sobrinho de Beato Miguel de Carvalho, e ainda a família Robin, família do Beato Francisco Pacheco, que nos acolheu de manhã na sua capela de Nossa Senhora do Pilar em Infilhas. Agradeço também em especial ao orador de hoje, ao Sr. Carlos António Júlio Trigueiros, que é sacerdote jesuíta. Nasceu em 1966 em Barcelos e passou a sua infância e juventude em Remeiro, onde vive a família, e Barcelos, onde estudou até aos 18 anos. Após ter frequentado o curso de Direito em Coimbra, decidiu entrar na Companhia de Jesus em 1989 e foi ordenado sacerdote em 2002, em Lisboa, vindo a celebrar a primeira missa em Remeiro, sua terra natal, no dia 14 de julho desse ano. É o atual superior da comunidade religiosa da Brutéria e conselheiro provincial. Licenciatura em Filosofia e Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga da Universidade Católica Portuguesa, curso de 1991 a 1996. Bacharelato em Teologia na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, Itália, curso de 1998 a 2001. Licenciatura em História Eclesiástica na Faculdade de História Eclesiástica da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, Itália, curso 2001-2004. Doutoramento em História Moderna na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, já foi defendida na semana passada, os jesuítas portugueses no exílio no período pombalino e pós-pombalino. É o atual diretor da revista Brutéria, revista mensal de cultura católica pertencente aos jesuítas, fundada em 1902. É a revista cultural mais antiga do país, ainda em funcionamento. Visitador prisional, é assistente religioso e sócio fundador da Associação dos Visitadores de Reclusos, Foste Visitar-me. É ainda assistente religioso das equipas de casais de Nossa Senhora e das comunidades da vida cristãs. Falo só sobre o porquê da nossa atividade. Porquê de comemorar 150 anos da beatificação de Beato Miguel de Carvalho? A Milícia Santa Maria tem-se preocupado com os cristãos perseguidos em pleno século XXI. Temos o Círculo Shabazz Bati, que tem como missão a lutar e apoiar os cristãos perseguidos da atualidade, trabalho que o faz próximo da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Miguel de Carvalho, jesuíta bracarense e mártir, pode e deve ser considerado modelo a seguir. Como jovem mártir do século XVII, poderá dar o seu testemunho de Cristo àqueles tantos cristãos que hoje são perseguidos pela sua fé, mas que mesmo assim estão dispostos a dar a sua vida por aquilo que acreditam em Jesus Cristo. Aqui no Ocidente, onde teoricamente se é livre e se vive a liberdade religiosa, que papel tem Deus para nós? Onde está o nosso Deus? Daríamos nós a sua vida por Ele? Miguel de Carvalho acreditou, e porque acreditou deu a vida, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Miguel de Carvalho, na sua última carta, em forma de testamento, diz: em breve espero receber de Nosso Senhor esta grande mercê, de dar a vida por seu amor, coisa que tanto desejo que em nenhuma maneira o posso explicar. De facto, poucas horas depois de ter escrito esta carta, dá a sua vida em sinal de amor e testemunho. Ato heróico que poderão ver precisamente nesse belíssimo pé, da autoria do pintor Manuel Furtado Mendonça, no ano de 1724, para assinalar o centenário da sua morte.
Passo agora a palavra ao Sr. Padre António Júlio. Então, muito boa tarde a todos. Agradeço este convite que foi dirigido para falar sobre o Beato Miguel Carvalho. Tive a oportunidade, em maio de 2010, nesta mesma sala, também de falar do mesmo tema, no Dia dos Museus, a convite então do diretor deste museu, o primo, Dr. José Costa Reis. E por isso, hoje, passados 7 anos dessa conferência, é interessante ver como, quando revi o que tinha na altura escrito, caio na conta de que muitas coisas novas interessantes se descobriram, muitas coisas novas também foram vindo ao de cima ao longo deste ano, por ser um ano onde celebramos várias coisas, para além do aniversário das beatificações. Este ano assinala-se também os 400 anos do martírio do primeiro português do Japão, do Beato João Batista Machado, açoriano, da Ilha Terceira, e portanto toda esta perseguição aos cristãos do Japão, que se tornou mais intensa a partir de 1614, tem este ano esta referência ao primeiro que deu a vida, foi então João Batista Machado. Com certeza não se chegou a cruzar no Japão com o Beato Miguel Carvalho. O Beato Miguel Carvalho chegou depois, mas possivelmente chegou-se a cruzar nas casas da companhia, na formação que todos receberam. Bom, e gostaria de dizer que nós achamos, de facto, um edifício de grande importância histórica para a cidade de Braga, neste salão nobre, onde podemos ver que os senhores desta casa de Pescainhos quiseram perpetuar a memória geográfica do seu venerado antepassado. Trata-se deste mártir jesuíta do século XVII, Miguel Carvalho, queimado a fogo lento no Japão em 1724, beatificado pelo Papa Pio IX em 1867. E neste magnífico teto barroco que temos aqui por cima de nós, podemos ver uma belíssima representação desse glorioso martírio pela fé, mandado fazer em 1724, ou seja, precisamente 100 anos após o glorioso martírio. A obra foi muito provavelmente encomendada pelo deão da Sé de Braga, Dom Francisco Pereira da Silva, que faleceu em 1748 e que era sobrinho-neto de Miguel de Carvalho, filho do Dr. Constantino Ribeiro do Lago. Como diz o cronista bracarense Inácio José Peixoto, foi quem principiou a luzir esta nobre casa. A pintura deste imenso teto de madeira trata-se de uma apologia que a família faz, a família da casa, do seu antepassado, e uma apologia da fé cristã. É uma monumental composição barroca, tratada com uma frescura isenta de academismo, que ilustra a maneira como se assimilavam as grandes correntes artísticas provenientes do estrangeiro e se interpretavam. Aqui se encontra a vitalidade da escultura em madeira e a simplicidade dos costumes populares. Ao centro, com muitos pormenores, está representada a morte de Miguel Carvalho, e é neste espírito também, podemos dizer que, já tardio da Contra-Reforma, podemos, sem dúvida alguma, ler esta exaltação barroca do martírio. O martírio como lição suprema. E por isso parece-me importante então perceber que nesta casa, concretamente, a família quis perpetuar a memória deste antepassado, deste modo, assim como outros ramos da família conservaram ao longo dos séculos as relíquias que tinham pertencido ao Beato Miguel Carvalho, particularmente a última carta que escreve à família, o seu crucifixo. E, portanto, é interessante vermos como a família procurou depois perpetuar, através destes dois modos, a memória de Miguel Carvalho. Bom, quem foi Miguel Carvalho, cujo martírio se acha representado de modo tão sublime neste salão? O seu percurso, sabendo nascido muito possivelmente em alguma casa que existiria junto à Porta do Souto, onde temos aqui uma imagem antiga, onde se vê a Porta do Souto, onde em 1579 terá nascido Miguel Carvalho. Sabemos que o pai e o irmão aparecem como mercadores, moradores à Porta do Souto. Estamos aqui a um ano antes da união das coroas luso-espanhola, por morte do cardeal rei Dom Henrique e da ascensão ao trono do seu sobrinho Filipe II. Esta Porta do Souto foi demolida em 1867 e, portanto, estava
localizava-se na passagem do atual Largo São João do Souto para o Largo Carlos Amarante e tinha sido reconstruída a mão de Dom Diogo. Portanto, podemos ter aqui claramente no tempo em que nasce Miguel Carvalho, pois o Largo teria então ainda esta porta. Algumas coisas sobre a família. Miguel Carvalho era um dos 8 filhos de Gonçalo de Carvalho, sombreeiro e mercador à Porta do Souto, que faleceu em 1597, e que foi senhor do casal de Lamas ou da Carvalha, na freguesia de São Martins de Dume, cujo empresamento lhe foi renovado pelo Cabido em 1581, e foi senhor também de umas casas à Porta do Souto, não sabemos onde eram exatamente, que a Câmara de Braga lhe empresou em 1596. Tive a oportunidade de encontrar o registro de casamento de Gonçalo Carvalho e Catarina Dias. É interessante porque diz que ele era natural de São Martinho de Dume. E, portanto, isso foi confirmar, enfim, os estudos genealógicos feitos pelo Dr. Domingos Afonso, também as informações que me foram fornecidas muito gentilmente pelo meu caríssimo amigo, o Dr. Jerónimo Duarte Chave, aqui presente, que também tem estudado muito das famílias de Dume. E, portanto, então sabemos que era filho deste Gonçalo Carvalho, que casou em 1576, em São João do Souto. Obviamente que a igrejinha que temos aqui é uma igreja posterior, possivelmente construída no local onde existiu a primitiva, mas sabemos que pelo menos foi neste local onde casaram os pais, onde foram batizados todos os irmãos, e estranhamente nós não temos acesso ao registro de batismo de Miguel Carvalho. Não se consegue localizar, conseguem-se localizar os irmãos, dele não, mas, portanto, a probabilidade de ter sido batizado também em São João do Souto é bastante elevada. Bom, sabemos ainda mais que sua mãe, Catarina Dias, era filha de Sebastião Dias, alfaiate na Rua de São Marcos. Estamos ali numa rua muito próxima deste local. E de uma Maria Lopes, de profissão tendeira. Tendeira significava uma loja. E esta Catarina Dias, a mãe de Miguel Carvalho, morreu em 1610, na sua casa à Porta do Souto. Sabemos ainda que era neto paterno de António Gonçalves de Carvalho, lavrador em São Martinho de Dume, por sua vez filho de um Gonçalo Pires, sombreeiro na Rua dos Pescainhos, portanto aqui muito perto. Estamos aqui toda esta geografia, São João do Souto, Rua de São Marcos, Porta do Souto, Rua dos Pescainhos, é o ambiente onde viveu a família do Beato Miguel Carvalho. E sabemos também que o apelido Carvalho vem provavelmente do facto de que a família da sua avó paterna, Inês Pires, era senhora do casal de Lamas ou da Carvalha em São Martinho de Dume, empresário pela Mitra em 1565 e cujos antepassados viviam em Dume pelo menos desde 1484. Senhores do casal de Espessante ou de Pero Homem e do casal de Montijo, empresário ao Cabido. O prazo de Lamas ou da Carvalho foi embrasado em 1493 a Pedro da Lama, trisavô de Miguel Carvalho, e era constituído por casas sobradadas com sua torre, e veio depois a ser renovado a seu filho António Pires. Portanto, temos aqui noção com bastante precisão das raízes bracarenses profundas do Beato Miguel Carvalho e do seu apelido, provavelmente vem deste topónimo do casal de que os seus avós paternos eram proprietários. Depois acho que também é interessante conhecermos um pouco da família, do resto da família. Os irmãos eram 8 filhos e as notícias que consegui juntar foram as seguintes. Vou falar de cada um dos 8 irmãos. A primeira chamava-se Maria de Carvalho, casou com Jacomo Francisco e moraram também no chamado Rocio da Porta do Souto e depois mais tarde na Rua do Anjo. Portanto, estamos a falar sempre de ruas muito próximas umas das outras. Na sua descendência, que aparentemente se veio a extinguir, encontramos numerosos sacerdotes e religiosos. E é curioso que, de facto, há apenas notícia de descendentes de 3 das irmãs. Desta mais velha, aparentemente a descendência veio se extinguir. E é interessante ver como quer os filhos dela, quer depois há uma filha que casa,
Mesmo os netos, quase todos seguem a vida sacerdotal, religiosa, várias religiosas no Poder do Salvador, vários membros de outras ordens religiosas. O segundo irmão era o reverendo Gregório de Carvalho, que foi abade de uma igreja muito bonita, românica, a igreja de São Martinho de Baloguens, no concelho de Barcelos. O terceiro filho seria, então, o beato Miguel Carvalho. O quarto filho, Simão de Carvalho, é uma figura interessante por várias razões. Foi mercador à Porta do Souto, como seu pai, prebendeiro do Cabido e veio a ser familiar de Santo Ofício. E veio a morrer na rua de trás do Souto, portanto também calculo, não sei meio localizar onde é que seria esta rua, mas calculo que era uma rua que estaria naquelas imediações. Foi casado e teve igualmente, como sua irmã Maria, descendência composta por sacerdotes e religiosos. Uma sobrinha casou sem geração na Casa dos Coimbras, com o senhor da Casa dos Coimbras. Mas não teve geração. A Casa dos Coimbras é esta casa que fica paredes meias com a Igreja de São João do Souto. Aliás, está ali a Capela dos Coimbras. E, portanto, é interessante que, sendo uma família, podemos dizer, uma família de comerciantes, se ligou, ou uma família de nobreza local, pelo casamento da sobrinha com o senhor da Casa dos Coimbras. Mas como não houve geração, pois não seguiu ali a descendência deste irmão do beato Miguel Carvalho. E Simão de Carvalho tem uma particular importância porque foi aquele que recebeu a última carta que o beato Miguel Carvalho escreve à família a despedir-se na véspera do martírio e que eu depois vou ler e vou comentar. A seguir temos o quinto irmão, o reverendo Domingos de Carvalho, cônego na Sé Primária da Guarda. E por último temos as três irmãs que deixaram descendência. Francisca de Carvalho, casada com Manuel Ribeiro do Lago, de quem descende a família desta casa em Pescainhos, aqui muito bem representada, os representantes da família Rebelo de Andrade, e portanto, sem dúvida que é também na descendência de Francisca de Carvalho, pois que se vai perpetuar esta memória que está aqui tão bem expressa neste teto. A sétima filha chamava-se Madalena de Carvalho, casou com António Soares, mercador à Porta do Souto. Portanto, tudo isto se passa sempre dentro do mesmo contexto. E desta família vai descender uma família que, por acaso, tenho pena que podia ter avisado um dos descendentes também para estar aqui presente, que se trata da família Teixeira de Carvalho Montenegro. Esta família existe em Barcelos, eu conheço bem o representante, vive numa casa na freguesia de Barqueiros, a Quinta do Val, Quinta de Jogo, desculpem, Quinta de Jogo, e é uma casa antiga que pertenceu ao neto desta senhora, e existe depois uma numerosíssima família Montenegro, também descendente de Beato Miguel Carvalho, no Brasil. Porque houve um destes descendentes, foi para o Brasil no início do século XX, e eu estou em contacto com eles. Uma das vezes que estive no Brasil, tive a oportunidade de me encontrar com os descendentes dessa família, e eles têm também muito esta memória do Beato Miguel Carvalho, do que ouviam, embora, de facto, neste ramo não ficou nenhum sinal material desse culto. E, por último, aquela que suponho que seria a irmã mais nova, Marta de Carvalho, casada com António Francisco, tabelião, e de quem descende a família que depois fixou aqui em Lume, na Quinta da Ordem, família Carvalho, mais tarde Carvalho da Silva, mais tarde Carneiro de Vilhena, depois mais tarde Sotomayor, Cunha velho Sotomayor, por ligações sucessivas a outras famílias. E, portanto, foi precisamente na descendência da irmã mais nova, Marta de Carvalho, que se conservaram, então, as relíquias, a carta e o crucifixo que pertenceu ao Beato Miguel Carvalho. Portanto, temos aqui assim o panorama dos 8 irmãos, só 3 tiveram geração, as 3 irmãs mais novas, que chegou até aos nossos dias, e desconheço se dos outros 2 que tiveram geração, para além das notícias que tenho, de que quase todos terão acabado religiosos ou sacerdotes, ou religiosas mesmo, se terá havido geração. Eu suponho que, no caso da descendência de Simão de Carvalho, deve haver ter distinguido, e o facto da carta ter passado para a descendência da Marta de Carvalho, esta carta era dirigida a ele, portanto era natural que estivesse na posse dos descendentes. É muito provável que os últimos descendentes, que é uma hipótese minha, mas que os últimos descendentes tenham entregado a carta aos primos, dado que se distinguia aquele ramo. Mas é uma hipótese, pode ser que de facto a carta tenha sempre estado na posse desta irmã. Bom, isto é novo porque eu durante muito tempo pensava que Simão de Carvalho nem sequer tinha tido descendentes.
Recentemente tive acesso a todo um trabalho de genealogia feito sobre a família do Beato Miguel Carvalho, e aí percebo que sim, mas a família extinguiu-se, eram todos religiosos e sacerdotes, e portanto talvez seja essa a razão que os políticos tenham chegado até nós pela via da irmã mais nova. Bom, o que é que sabemos mais sobre Miguel Carvalho? Começar por dizer que foi aluno do Colégio São Paulo, Colégio dos Jesuítas de Braga, temos aqui uma imagem antiga, onde estudou Miguel de Carvalho. Bom, e só explicar que a Companhia de Jesus foi, como saberemos, detentora de uma rede de ensino que em Portugal chegou a ser exercida em mais de 20 colégios, abarcando uma população estudantil de cerca de 20 mil alunos. Isso é uma coisa importante, porque considera-se de facto que este primeiro sistema de ensino instaurado pelos jesuítas foi a primeira rede estável de ensino médio. Era um ensino aberto a todas as camadas sociais, era um ensino gratuito porque estas instituições eram subsidiadas pela principalidade local. Normalmente os jesuítas só aceitavam abrir um colégio quando tivessem garantidas condições naquela população, naquela cidade, de que a população se encarregaria de encontrar os bens necessários para a dotação do colégio. Normalmente isto era constituído através de heranças, quase sempre casais ou pessoas que não tinham descendentes, não tinham filhos e que queriam se fazer, por assim dizer, benfeitores. E a benfeitoria é muito curioso, porque era tratado como se fosse uma obra pia, mas no fundo o que se tratava era de dotar uma instituição de ensino. Considerava-se isso uma obra de piedade, dotar uma instituição de ensino. Bom, as recentes investigações do professor Henrique Leitão e do Francisco Malta Romeiras levam à conclusão que, após a expulsão dos jesuítas de Portugal em 1759, o número de alunos decresceu imenso com o encerramento dos colégios, só se voltou a ter o mesmo número de alunos já no século XX. É uma coisa curiosa, saiu num artigo, muito recentemente, num jornal, numa revista americana, publicado por estes dois investigadores portugueses, o professor Henrique Leitão, que era uma pessoa há 2 anos e que é um grande estudioso de tudo o que diz respeito à Companhia de Jesus. Bom, e portanto, podemos dizer que na época em que a Companhia de Jesus foi fundada, soube conciliar as necessidades temporais e os seus objetivos espirituais. Os jesuítas deram sem satisfação ao desejo que a burguesia em ascensão pretendia na formação dos seus filhos. Eu aqui diria que esta expressão que acabei de dizer aplica-se muito bem ao caso de Miguel Carvalho, porque vemos que, obviamente, era filho de uma família da burguesia bracarense, não é? De comerciantes, de mercadores, e claramente depois foi colocado, possivelmente também com os seus irmãos, como colegial do Colégio São Paulo em Braga. O latim e a cultura em geral eram um meio de se conseguir os cargos da medicina, da magistratura ou das chancelarias, a possibilidade de chegar às mais altas posições. E o latim era a língua que assentava a educação prestada pela Companhia de Jesus como língua internacional utilizada na diplomacia e na ciência. Então, claramente apologético e já a roçar o agiográfico, contam os biógrafos de Miguel Carvalho que, representando os alunos do colégio uma peça de teatro sobre o sacrifício de Abraão, coube ao menino Miguel o papel de Isaac. Nele se ouve a maravilha, mas o desempenho desse papel não contribuiu menos para o progresso literário do que para o progresso espiritual do aluno. Desde esse dia começou a brotar no coração o desejo ardente de ser imolado ao Senhor nas longínquas e trabalhosas missões do Japão. Estamos aqui diante de uma narrativa claramente geográfica, retirada da imagem da Juventude do Colégio de Coimbra, que faz a sua apologia, mas não deixa de ser curioso ver como se dá aqui lugar a uma coisa importante, que era o teatro. O teatro era um elemento importante da educação dos padres da Companhia de Jesus. E depois, obviamente, aqui esta quase alusão a de que, ao representar este papel, depois tivesse começado a brotar no coração de Miguel Carvalho este desejo de se oferecer para as missões do Japão, que era sabido já, desde esta época, que era um local extremamente perigoso, dado que as perseguições começam ainda no final do século XVI, sobretudo com os famosos Marcos Nagasaki. E depois, claro, tornaram-se mais intensas a partir do época de expulsão de 1614. Miguel Carvalho veio depois entrar na Companhia de Jesus em 30 de agosto de 1597, com 18 anos, e fez o noviciado em Coimbra e depois também algum tempo em Lisboa.
provavelmente um noviciado de Arroios, concluindo o curso filosófico no Colégio das Artes, em Coimbra. E temos aqui uma imagem antiga, que é esta imagem que está na Biblioteca Nacional de Paris, do todo o complexo jesuítico de Coimbra. Agora permitam-me só aqui uma incursão muito interessante, porque eu tive a oportunidade, na passada sexta-feira, de participar numa impressionante descoberta que foi feita neste colégio e que foi até ontem algo da primeira capa no Público e da capa da notícia que vem na capa. E então, o que é que aconteceu? Quando os jesuítas são expulsos em 1759, a expulsão comportou um tempo, chamado tempo do cerco. As casas da companhia estiveram cercadas durante um período de 9 meses, de janeiro a setembro de 1759, e o que é que aconteceu? Durante esse período, os jesuítas estavam impossibilitados de comunicar com o exterior, viviam em permanente vigilância, e quando vem o decreto de expulsão, em 3 de setembro de 1759, pois, como sabemos, são encaminhados para Lisboa para serem embarcados para os Estados Pontifícios, tendo ficado também um grupo numeroso preso nos carros de São João da Barra. E, quando estão a ser embarcados, então, vimos a perceber que um destes jesuítas conseguiu esconder, num dos altares da igreja, numa coluna salomónica, conseguiu esconder uma série de manuscritos preciosos. Esses manuscritos preciosos estiveram esquecidos, ou melhor, estiveram escondidos até, julgo que foi setembro ou outubro do ano passado. Fizeram um restauro, fez um restauro ao altar, foram aspirar as colunas salomónicas e começaram a ver que havia ali algo que não permitia avançar. E então foram retirados vários sacos de serapilheira, em ótimo estado, cheios de pó por fora, mas os documentos dentro em ótimo estado, com o nome António de Vasconcelos. Este António de Vasconcelos, eu, felizmente, através dos estudos que fiz para a minha tese, consegui identificá-lo, quem era. Isso também vem na notícia do Público de ontem. Bom, isto é aqui apenas um parênteses, mas é interessante, estamos a falar do Colégio de Coimbra, com esta descoberta de Santiago. E então, o que é que apareceu dentro deste... quais são estes manuscritos? Estes manuscritos têm um primeiro núcleo de cartas de Santo Inácio e dos fundadores da companhia. Uma delas ainda não está provada, mas provavelmente inédita, não está publicada, uma carta que ele troca com o Padre Simão Rodrigues, que é o primeiro jesuíta português. Depois, para além disto, destes manuscritos mais antigos e fundacionais, uma versão manuscrita da famosa Clavis Profetarum do Padre António Vieira. A somar isto tudo, um grande comentário, também manuscrito, das discussões que se travavam no Colégio das Artes, particularmente a propósito também da própria atividade dos filósofos, dos cunimbricienses, assim chamados. E depois, um núcleo final, aí já do século XVIII, com alguns papéis pessoais deste padre António de Vasconcelos, e fora do saco, e, portanto, percebe-se que quando ele provavelmente conseguiu meter aquilo durante os meses do cerco, conseguiu pondo ali a salvo aqueles manuscritos, mas então já quando possivelmente se apercebeu de que ia ser embarcado, então juntou um rolo que ficou por cima, onde há uma narrativa de tudo o que aconteceu ao longo daqueles meses do cerco. São umas 10, 12 páginas. Esta é que está em pior estado, porque ele não teve já tempo de a meter num saco de serapilheira e ficou por cima. Isso é uma coisa impressionante, agora, 250 anos depois, ter-se conseguido recuperar estes manuscritos, e vão ser agora também de estudo, vão ser digitalizados, vão ser colocados online no portal Cesareia. Há já um projeto de investigação para os estudar e para lhes dar os livros. Isto não tem a ver com o Miguel Carvalho, tem a ver só com o facto de que foi nesta casa do Colégio de Coimbra que isto aconteceu, bastante depois, e foi uma descoberta. Voltando então ao Miguel Carvalho. Veio entrar então na Companhia de Jesus, como disse, a 30 de agosto de 97, e conclui então o curso filosófico no Colégio das Artes. Mas logo a 25 de março de 1602, embarcou para a Índia, na nau de São Roque, juntamente com 57 jesuítas. E, portanto, uma destas numerosas expedições que se faziam para a Índia, de que ele faz parte. Em Goa, vai ensinar latim
vai terminar os seus estudos de teologia. Portanto, ele, a Companhia de Jesus, normalmente, aos 2 anos de noviciado, depois um tempo de estudos de Filosofia e Humanidades, que é este que ele faz no Colégio das Artes, e aqui eu julgo que ele, quando terminou esses estudos em Coimbra, portanto, ainda tinha poucos anos de companhia, na prática ele entrou em 97, portanto, estamos a falar de 5 anos de companhia, pois é, então, parte então para Goa, para e aqui parece importante, tem que se calhar que se aprofundar, eu não sei se o Miguel Carvalho é um dos casos, havia alguns que escreviam uma carta a pedir para serem enviados para as missões, chamados Indipete. Eu julgo que não se conhece a carta desse pedido, mas para ter partido tão jovem, é muito provável que tenha entrado com essa condição. A Companhia de Jesus não admite nenhuma condição quando se entra na Companhia, exceto essa. É uma condição que se aceitava. Poder-se escrever uma carta a pedir para serem enviados para as missões. E, portanto, essas cartas são sempre muito interessantes, porque são jovens, cheios de sonhos, cheios de projetos, que escreviam umas cartas muito comovedoras, a tentar, acima de tudo, convencer os seus superiores a enviá-los em missão. Aliás, são muito comovedoras, por exemplo, as de São João de Brito, não é? São famosas, as cartas que escreve, a insistência que tem em que o enviem, é bastante depois disto, mas podemos dizer que é aqui uma coisa também importante. Bom, em Goa ensinou latim, cursou teologia e foi ordenado sacerdote em 1607. Foi lendo teologia em Goa e em Coxim e pregador em Bacém. Portanto, podemos dizer que este período que vai de 1602 a 1619, que é um período ainda longo, vamos encontrá-lo a terminar a sua formação, vamos encontrá-lo a ser ordenado sacerdote em 1607 e vamos encontrá-lo como lendo de teologia em Goa e em Coxim e pregador em Bacém. A sangrenta perseguição que os cristãos e os missionários do Japão sofriam naquela época fê-lo pretender ir para a missão do Japão. Para contextualizarmos as razões da crueldade desta perseguição, eu vou-me socorrer aqui, se calhar, dos maiores especialistas nipónicos, que é o professor João Paulo Oliveira Costa. Bom, a 27 de janeiro de 1614, para abreviar razões, o Shogun Ieyasu proibira definitivamente o culto cristão e expulsara todos os eclesiásticos. E em novembro desse ano, a maioria dos missionários presentes no arquipélago regressou a Macau ou a Manila. E parece interessante então perceber o que é que aqui se passou. Evidentemente que no Japão, os primeiros 50 anos, aquilo que se chama o século cristão, o século Nanban, é um período que podemos considerar em que o cristianismo se expande. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque o poder no Japão não era poder centralizado. Quando São Francisco Xavier chega ao Japão, tem a ilusão de que o melhor é ir falar ao imperador. Aliás, há uma coisa muito interessante, o primeiro cristão que ele conhece, ainda em Malaca, o primeiro japonês que ele conhece ainda em Malaca, o famoso, já me lembro do nome dele, já deu uma breca, já me lembro, com que ele se encontra, ele pergunta: se eu for à tua terra, os da tua terra que fazem cristãos? E ele diz: os da minha terra primeiro escutarão aquilo que tu ensinas, depois verão se tu ages segundo aquilo que ensinas. E se virem que aquilo que tu ensinas e aquilo que fazes existe coincidência, então primeiro os senhores e depois os servos tornar-se cristãos. E portanto ele percebe claramente que tem que chegar primeiro aos senhores para depois poder chegar ao resto. E portanto, quando entra no Japão, evidentemente que a primeira coisa que ele vai ter como objetivo é ir falar ao imperador. Só que acaba por se aperceber que o imperador não tem poder nenhum. O poder está todo nas mãos destes senhores locais, destes senhores feudais, chamados daimyos, e portanto percebe isso, e quando percebe isso, começa também a perceber que as coisas têm que ser sempre de cidade a cidade, de senhor a senhor, tentar convencê-los a autorizar a ensinar a fé cristã. E parece-me aqui interessante só dizer que, pois, quando começa toda essa evangelização com São Francisco Xavier, e depois com os que lhe seguiram, particularmente o Padre Cosme de Torres, e por aí fora, todos os que ao longo da segunda metade do século XVI, pois se encarregam de levar por diante esta missão, vai levar a que, em 1570, pois seja mesmo formada uma província e, portanto, a missão do Japão passou a ser algo
uma enorme importância. Também porque os jesuítas tinham, por assim dizer, um monopólio da evangelização, porque estavam ao serviço do padroado, e portanto foi assim uma espécie de concessão ainda de Dom João III, de que a evangelização do Japão estava apenas entregue aos jesuítas. A partir da União das Coroas, a partir de 1580, nós vamos passar a ter uma pressão por parte de outros religiosos, particularmente franciscanos e dominicanos, espanhóis, para entrar no Japão. E, portanto, vai começar a gerar-se ali um problema complexo. Primeiro, porque os jesuítas tinham uma metodologia de evangelização totalmente diferente destas ordens mendicantes. Os jesuítas entravam com o método da acomodação. Como sabemos, há um nós muito curioso que eu costumo contar, que São Francisco Xavier cai na conta que o modo simples, austero, como os padres se vestem, não convence os japoneses. Os japoneses não ficam bem impressionados com aqueles padres que aparecem vestidos de um modo tão despojado. E então é muito interessante percebermos que quando se apresenta diante do daimyo Yamaguchi, ele procura arranjar, enfim, um traje vistoso, seda, procura arranjar uns presentes que sejam também vistosos para convencer o daimyo Yamaguchi. E o daimyo Yamaguchi concede a autorização para ele utilizar um templo budista que estava abandonado. E é engraçado, há um Byombo Namban que está no Museu do Oriente em Lisboa, em que se vê claramente esse templo, um desses templos budistas aparece no Byombo, e vê-se que a única coisa é colocar uma cruz de madeira. Portanto, não houve esta coisa de chegar ali e construir uma igreja em modelo europeu. Na prática, é este método de acomodação, utilizar as próprias estruturas existentes. É uma forma de proteção da cultura menos invasiva, menos impositiva. Obviamente, com a entrada das outras ordens religiosas, que não tinham este passado e esta história do contacto com o espírito nipónico, depois vão começar a surgir muitos conflitos e, sobretudo, começa a existir uma coisa que é uma tentativa de unificação do Japão. Esta unificação dá-se em 3 períodos. Os 2 primeiros acabaram de falhar e só a partir do ano de 1602, com uma dinastia de shoguns que governou o Japão praticamente até ao século XIX, e a família Tokugawa, é que vamos passar a assistir a leis cada vez mais restritivas da presença dos cristãos e depois mesmo persecutórias a partir do ano 1614. Portanto, isto tudo para percebermos em que contexto é que se dá então a vida de Miguel Carvalho. O que é que acontece? Com o édito de expulsão, o édito de expulsão foi um édito, diria que muito pacífico. Disseram aos padres: façam as malas, levem as vossas coisas, mas desapareçam daqui. E, portanto, nos anos anteriores tinham começado a fazer um recenseamento da população para se aperceberem qual era o número de cristãos que existia. Apercebem-se que o número é muito elevado. Há uma série de intrigas que se geram neste período e que levam a que comece a existir a convicção por parte das autoridades japonesas de que a missionação não era mais do que a preparação para uma invasão armada, tal como tinha acontecido nas Filipinas, e, portanto, existia aqui, começa a gerar-se, por assim dizer, esta atmosfera de que a presença dos missionários é uma presença que parece benévola, mas na prática não está a fazer mais do que preparar o caminho para uma colonização. E, aliás, eu não sei para quem viu aquele filme que foi muito falado, este ano, foi no Silêncio, parece lá um pequenino diálogo, embora que seja inspirado em romance, isso tudo, parece lá um pequenino diálogo onde claramente percebe que é essa a questão que está em jogo. E, portanto, isto vai levar também a que, ao longo do século XVI, o Japão, século XVII, a primeira metade, o Japão se vá cada vez fechando mais em relação aos europeus, até à expulsão dos portugueses em 39 e depois, mesmo aos holandeses, já no final, em meados desse século. Bom, e, portanto, isto então para explicar que, em 1614, o que acontece é isso. São expulsos, não querem haver aquela presença de missionários, mas obviamente que não estavam todos licenciados. Há alguns que ficam e há outros que começam a entrar no Japão, normalmente disfarçados, de mercadores. E, portanto, a essa altura nós tínhamos uma igreja clandestina presente em todo o Japão. Quando as autoridades se apercebem disso, 3 anos depois, em 1617, o que fazem é uma coisa muito simples. Apanham um missionário e, de imediato, é executado. Normalmente com execuções sumárias. Foi o caso do beato João Batista Machado, que este ano celebramos 400 anos, que foi doado, portanto foi uma morte rápida.
Desculpem só aqui, pus aqui uma imagem de Macau, só por causa do beato Miguel Carvalho ter estado estes 3 anos em Macau, possivelmente a aprender japonês e a conhecer também todos os aspectos da cultura. Mas pronto, então parece que é interessante perceber que num primeiro momento, aqui são algumas imagens dos martírios do final do século XVI, desculpem, 1597, dos primeiros mártires do Japão, crucificados, onde está, por exemplo, aquele que é mais celebrado, que é o São Paulo Miki, que era japonês. E aqui então nós temos o João Batista Machado, que corresponde ao primeiro período em que claramente a intenção era matar todos os missionários que eram apanhados. Só que num segundo momento, quando se apercebem que estes martírios estão a trazer ainda maior devoção aos mártires, a população vem buscar as relíquias e, portanto, de alguma maneira, o cristianismo acaba por aumentar. E então vamos ter um segundo momento em que começam a fazer martírios mais aparatosos. Normalmente diante da população, diante das autoridades, e então utilizando aqui já, a maior parte destes são ou queimados vivos, como foi o caso do beato Francisco Pacheco e do beato Miguel Carvalho, ou então são também há aqueles que foram mortos nas águas geladas. E portanto, diria que nestas primeiras 2 etapas começam a fazer este tipo de martírio mais espalhafatoso, para servir de exemplo à população, com assistência da população, queimando depois os corpos para que não ficassem relíquias e para que de alguma maneira não se continuasse a gerar o culto aos mártires. Quando se percebem que nem isso está a ser suficiente, e vai ser, julgo eu, que a partir de 1627, sim, julgo que é isso, os japoneses vão inventar então a famosa tortura da fossa. Para quem viu o filme O Silêncio, depois narra precisamente esse período, não é? O Gustavo Ferreira foi uma das vítimas dessa tortura. E essa tortura tinha um objetivo muito claro. O objetivo não era matar, embora matasse muitos e morreram muitos na fossa. O objetivo era forçar a vontade do condenado a abjurar. Percebem que só utilizando os missionários, colocando os missionários a abjurar diante do povo, é que de alguma maneira desacreditavam, por assim dizer, todo o trabalho dos missionários e levava a que depois o número também de cristãos japoneses depois fosse levado a isso. E por isso era uma tortura terrível, eram pendurados pelos pés, abria-se um buraco na terra e deixávamos ali atados, com o corpo atado para o sangue fluir mais devagar e, portanto, ser um martírio mais lento e mais demoroso. Enfim, quem for ler o famoso Martírio Lógico do Japão, que é um volume publicado pela Companhia de Jesus, percebe claramente que estes anos que vão desde 1614, eu diria que até 1630, no Japão houve um verdadeiro banho de sangue, não é? Porque eram muitíssimos, muito elevado o número de mártires. Bom, e portanto, parece interessante ver um bocadinho que são as 3 etapas. A primeira, os que são degolados, a segunda, os que foram martirizados pelo fogo, e a terceira, o martírio da fossa, que tinha de facto este objetivo de fazer abjurar. Bom, voltando então ao beato Miguel Carvalho. Portanto, a 27 de janeiro de 1614, o Shogun Ieyasu, é um destes shoguns desta família Tokugawa, proibira definitivamente o culto cristão, expulsara todos os eclesiásticos, e em novembro desse ano, a maioria dos missionários presentes no arquipélago regressou a Macau ou a Manila. Ficaram ainda algumas dezenas, assim como umas centenas de milhares de fiéis. Desde logo, o shogunato teve como principais objetivos a erradicação do clero católico e a apostasia dos leigos. Note-se que, em 1614, não existiu nenhuma violência física contra os eclesiásticos, limitou-se a expulsá-los, permitindo mesmo que levassem consigo os seus bens. Até meados do século XVII, as perseguições foram particularmente violentas, talvez mesmo as mais duras que algum Estado impôs a uma cristandade depois do Império Romano. Todavia, essa dureza não deve ser vista como uma evidência da ferocidade dos perseguidores, mas como um sinal da solidez da cristandade japonesa e da coragem de quase 1% de religiosos que permaneceram clandestinamente no país.
Esta resistência da população cristã e a persistência do clero irritaram os oficiais do Império e refinaram cada vez mais os seus meios coercivos. Eu estou a ler aqui uma passagem do professor João Paulo Oliveira Costa que diz isto mesmo. Esta vivência clandestina do cristianismo no Japão perdurará até à segunda metade do século XIX. E nesta manhã, para quem esteve na missa, tive a oportunidade de contar, não é, que quando os missionários franceses chegam já na segunda metade do século XIX, depois encontram ainda estas comunidades chamadas Kirguistão Calculé, que eram, de facto, estas comunidades que viviam na clandestinidade, por um lado, e por outro lado, quando eram apanhados, muitas vezes tinham que sujeitar a fazer aquele ato formal da apostasia chamado fumier. Constava, portanto, consistia em pisar uma imagem sagrada, mas muitos destes que faziam isso não significa que não praticassem cristianismo às escondidas. Portanto, gerou-se ali uma espécie de... Tanto era assim que as autoridades nem sequer ficavam convencidas, de tal maneira que em muitos dos casos, quando eram apanhados, eram obrigados a fazer isso periodicamente, e periodicamente também a assinarem, enfim, documentos em que diziam que apostatavam. E, portanto, há aquela, contei isto de manhã, que é uma história, não sei se é meio lendária, mas é interessante também, quando os primeiros missionários franceses chegam, encontram estas comunidades escondidas, e conta-se então aquela história lá da velhinha que vem das montanhas, desculpem os que já ouviram isto de manhã, mas acho que é uma história interessante, que vem das montanhas e que pergunta, vem ver como é que os missionários e queres fazer perguntas. Então faz as famosas 3 perguntas. A primeira pergunta, pergunta-lhes onde é que está o chefe deles. Eles respondem que está em Roma. Depois a segunda pergunta que fazem, quem é a vossa mãe? E eles respondem, Nossa Senhora. E a terceira pergunta, onde é que está a tua mulher? E eles dizem, somos sacerdotes, não temos mulher. E é muito interessante isto porque, de facto, as 3 perguntas são perguntas muito católicas, mais que cristãs. Ou seja, obediência ao Papa, não é? Nunca seriam missionários de uma outra, missionários protestantes, também possivelmente entraram alguns depois pelos holandeses. A segunda pergunta também é uma pergunta muito católica, o culto a Maria, evidentemente. E a terceira pergunta é o celibato sacerdotal, não é? E, portanto, reparem que são muito romanas, por assim dizer, estas 3 perguntas. Bom, isto para dizer que era para averiguarem até que ponto estes missionários que chegavam estavam em continuidade com aqueles que tinham estado no Japão quase 2 séculos antes. Isto é que me parece uma coisa. 2 séculos antes, não é quase. 2 séculos antes. E, portanto, o cristianismo manteve-se no Japão. O professor João Paulo Oliveira Costa, prescindindo aqui dos aspectos religiosos, do martírio, diz uma coisa que a mim fez pensar. Enfim, ele diz que foi a partir do momento em que os cristãos começaram a fazerem estes atos formais públicos de apostasia, que o banho de sangue parou e que o cristianismo pôde sobreviver na clandestinidade. Isto é paradoxal, por um lado, não é? É estranho até, se calhar, põe-nos um bocadinho, porque de facto temos aqui, por um lado, um ato de apostasia, que é uma coisa, enfim, que não é desejável que o façamos. Obviamente temos que também ser capazes de questionar se é a verdadeira apostasia, uma apostasia que é feita debaixo de ameaça, não é? Isso acho que é logo a primeira questão que temos que colocar, mas obviamente que, para quem viu, por exemplo, no silêncio, eu diria que se calhar o que impressiona mais do que a apostasia é o que vem depois, com a vida de Cristóvão Ferreira, do qual também pouco se sabe e também há todo muito construído em redor da sua figura, por isso também é um bocado difícil dizer o que é que exatamente se passou com a vida daquele homem. Bom, mas então, Miguel Carvalho partilha para o Japão por desejar ali acabar os seus dias, com ardente desejo de martírio, como confessará na derradeira carta dirigida ao Sr. Simão de Carvalho, morador na cidade de Braga, à porta do Souto, meu irmão. Já no cárcere de Omura, datada de 24 de agosto de 1625, a escassas horas de ser queimado no fogo lento, explica ao irmão. A minha vida para o Japão foi por desejos grandes que tinha de vir acabar nesta cristandade, como tinha tido muitos anos. Isso é uma carta autógrafa dele, que se encontra, como disse, na vossa família, dos descendentes da sua irmã Marta, aqui presentes, e fiz muita instância se me concedesse. E à vossa mercê de saber que na companhia é muito estimado e se tem em grande conta de os homens deixarem as comodidades dos colégios e se empregarem pelos desertos a cultivar as almas. E, portanto, é muito interessante esta coisa que ele diz, não é?
De qualquer maneira, foi uma procura de uma maior radicalidade. Ele tinha estado no Colégio de Jesus em Goa, ele tinha sido professor de teologia, que vai então para o Japão. Empregarem-se no deserto em cultivar as almas, o que é o ofício dos apóstolos e propíssimo, e mesmo assim, do nosso Instituto. E tão fora está de se sentir isto que se estima e muito. Assim, em 1621, Miguel Carvalho navegou para Macau com outro companheiro. Corsários ingleses perseguiram a sua nau e o capitão decidiu um naufrágio voluntário, fazendo os jesuítas perderem toda a bagagem que o levaram. Seguindo por terra até Macau, ali começou a estudar japonês. É chamado para Goa pela Inquisição para voltar às cátedras, mas alegando que era membro da vice-província japonesa, que não estava sujeita à jurisdição goesa, mas ao prelado do Japão, escusou-se invocando doença. Dali, disfarçado soldado, partiu via Manila para Nagasaki, onde aportou em agosto de 1621, albergando-se em casa de um mercador português, fazendo-se passar por seu sobrinho. Pouco depois, foi enviado aos cristãos de Yamakusa para cuidar da cristandade de Shiki e ilhas adjacentes, com um total de 7 ou 8 mil almas. Ao mesmo tempo, aperfeiçoava a língua japonesa. E em meados de 1623 apresentou-se espontaneamente como jesuíta aos perseguidores. E é aqui que se vai dar uma coisa muito curiosa, porque os perseguidores, estranhamente, fizeram aquilo que a gente costuma chamar de vista grossa. Não quiseram agir contra ele. Preferiram, no primeiro momento, ignorar o incidente. Entretanto, com o intuito de o demover de se entregar, os cristãos levaram-no ao provincial. Então, quem era o provincial era precisamente Francisco Pacheco. Francisco Pacheco, natural de Ponte Lima, que era provincial do Japão, porque o que passou a acontecer a partir de 1614 e da Igreja Clandestina é que os jesuítas tinham autorização para escolher o seu provincial sem informar em Roma. Normalmente era o missionário mais antigo que estava. Isto levou a que, quando era martirizado, escolhiam o mais antigo e portanto, aqui o Francisco Pacheco estava como provincial nesta altura. Bom, e então, em meados, portanto, os governadores preferiram então ignorar, os cristãos levam-no ao provincial, este procurou por 4 dias fazê-lo desistir do propósito de se entregar. Enviou uma pequena aldeia perto de Nagasaki, onde se encontrou com o próprio Manuel Borges. Borges levou para o seu esconderijo de Nagasaki e logo o enviou a exercer o seu ministério com os cristãos de Omura. E, portanto, é interessante porque o filme do silêncio tem uma coisa boa para isto, é que faz uma constituição do que seria esta vida oculta dos cristãos, não é? Dos padres, particularmente, durante o dia tinham que estar escondidos nos calabouços e só à noite é que podiam, de alguma maneira, reunir-se com as comunidades cristãs. Isso aparece bastante bem retratado. As pessoas que estudaram mais a fundo o martírio do Japão, eu cito particularmente a historiadora Ana Fernandes Pinto, que foi, de facto, fez a sua tese de doutoramento sobre o martírio no Japão, e ela estava muito comovida no final do filme, não tanto, se calhar, pela trama, enfim, que é uma criação do Jacques Landau, do autor do romance, mas particularmente pela maneira como era constituída esta vida terrível, tremenda, destes homens que tinham passado o dia escondidos, para não serem descobertos, porque eram europeus, portanto facilmente identificáveis, para à noite então se reunirem com estas comunidades cristãs, com tudo depois que existia aqui, uns que atraiçoavam, outros que entregavam e denunciavam. Os seus acompanhantes desembarcaram muito perto do castelo de Oko, na costa, e poucos dias depois foi preso. Era o dia 21 de julho de 1623. E na prisão encontrou um missionário dominicano, 2 franciscanos e um catequista irmão terceiro. Nesta prisão permanecerá durante 13 meses, onde escreveu várias cartas aos seus companheiros e à família, onde revela o seu veemente desejo de padecer o martírio. Veio a ser queimado vivo, a fogo lento, com outros 4 missionários, a 25 de agosto de 1624, em Oko, para onde o levaram por mar. Bom, e vou só mostrar aqui uma coisa que parece interessante, que é a iconografia conhecida do Beato Miguel Carvalho. Bom, aqui temos uma coisa muito interessante, que é o crucifixo que pertenceu, isso hoje na posse da família, é um crucifixo indo-português, muito bonito, e depois temos outra coisa impressionante, que é esta carta, que esteve exposta no Museu de São Roque agora durante o mês de janeiro e fevereiro, foi mais ou menos isso, não é?
e que é, de facto, a última carta, uma carta autógrafa, que permaneceu, então, como eu disse, nos descendentes da sua irmã Marta, e a última carta que ele escreve despedindo-se da família. Depois, no final, vou comentar só a carta, porque acho que é uma carta que tem alguns pormenores muito interessantes. E, portanto, a iconografia que se conhece, eu diria que a mais antiga, não sei se existem outras coisas, eu também, a investigação que fiz, a mais antiga são duas coisas. É este retrato ao óleo que está no Museu Pio XII e que eu calculo que seja um retrato ao óleo do século XVII. É esta gravura que foi publicada no Fascículos Japonicibus Floribus em 1646. Portanto, estamos a falar de 20 anos, mais ou menos 20 anos após o martírio. Portanto, estas são talvez as duas imagens mais antigas que se conhecem. Depois, evidentemente, que o século XIX, a própria beatificação em 1867 por Pio IX fez com que se fizessem uma série de pagelas e de imagens mais, num estilo mais do século XIX. Então temos esta, do martírio de Beato Miguel Carvalho, que eu calculo que deve ser mais ou menos da época da sua canonização, beatificação em 1867. E depois, evidentemente, temos, e se basta olhar para cima e podemos vê-lo, a representação do martírio no teto deste salão da Casa dos Caínos, que aparentemente datará do ano de 1724, ou seja, foi feito para celebrar o centenário. Não consegui averiguar, mas julgo que estará presente neste famoso memorial dos mártires de Nagasaki em Nagasaki. E, portanto, é a iconografia que eu conheço. O quadro do Museu Pio XII, talvez aquele de maior qualidade e mais antigo, esta gravura que foi publicada nesta obra geográfica, e depois o teto aqui da Casa dos Caínos para o século XVIII, e depois as gravurinhas que possivelmente passaram a correr após a sua beatificação em 1867. Bom, e gostaria de terminar dizendo que a sua memória litúrgica celebra-se no dia 25 de agosto. O município de Braga atribuiu o seu nome a uma das ruas. Os jesuítas deram o nome de Beato Miguel Carvalho ao Instituto Filosófico que fundaram, depois deu origem à Faculdade de Filosofia. As publicações sobre ele são poucas, e acho que era importante que as pessoas tenham procurado, de alguma maneira, preservar a memória de Beato Miguel Carvalho, pensar em fazer-se uma coisa mais séria. Eu diria que o ano de 2000, não faltam alguns anos, mas se calhar pode-se preparando, o ano de 2024 poderia ser um belíssimo ano em que se celebram os 400 anos do martírio, para se promover até, se calhar, um evento mais consistente sobre ele. O mesmo se aplica também para o Beato Francisco Pacheco, aí para Ponte Lima, e parece que só isso já seria, sem dúvida alguma, um grande contributo. Primeiro, para conhecer cada vez melhor a sua vida, podem-se analisar as outras cartas que escreveu, podem-se analisar aquilo que sobre ele se diz para António Franco na imagem da virtude, e, portanto, tudo que possa ser as cartas ânimas, provavelmente, muitas delas terão também referências ao martírio de Beato Miguel Carvalho. E pronto, eu gostaria de terminar lendo a carta, a famosa carta que escreve à família, e comentar um pouquinho, porque acho que merece. Bom, então a carta, que data de 24 de agosto de 1624, portanto ele morreu no dia seguinte, é uma segunda via, primeira coisa, diz o Japão, segunda via. Sabemos que os missionários normalmente enviavam por dois canais, umas via Manila, outras via Macau, enviavam por dois canais as cartas que saíam para o caso dos extraditados, dava com facilidade, na verdade, nas circunstâncias em que escreviam. Então a carta, dirigida então ao Sr. Simão de Carvalho, morador da cidade de Braga, à porta do Souto, meu irmão, conheço assim no interesse, e depois inicia, de uma forma muito própria, Sr. Simão de Carvalho, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então diz assim: recebia de vossa mercê de fevereiro de 1622. Portanto, estamos a falar de uma carta que ele recebeu 2 anos antes. Alegrei-me muito com as boas novas que de si toda a nossa gente me dá. O ano passado escrevi largo, respondendo a outra de vossa mercê, em que dizia ficar preso em Japão por nossa santa fé. Agora não respondo mais por 2 regras, porque me tomou a de vossa mercê tempo que hoje ou amanhã
segundo aqui nos disse, avisaram, daremos a vida, os companheiros e eu, por aquele Senhor que por nosso amor deu a sua vida para nos salvar. Seja Ele para sempre bendito, pois tantas mercês faz a quem tão pouco lhes merece, como eu. Vossa mercê e todos os mais da nossa família se devem alegrar muito por tão grande mercê que o Senhor nos faz a todos. E, portanto, esta é a introdução. E é interessante que, só aqui comentar isto, esta introdução, o professor João Paulo Oliveira Costa diz uma coisa, diz que estas cartas muitas vezes eram apanhadas pelas autoridades japonesas e esta aparente imperturbabilidade diante do martírio era aquilo que mais exasperava os japoneses e que os leva a começarem cada vez mais a utilizar um tipo de tortura mais cruel, mas também com esse objetivo de torcer, por assim dizer, esta imperturbabilidade que parecia terem nestes escritos. E depois então vai falar de assuntos muito comezinhos, diria. Comezinhos, talvez não um deles mais do que outros. Primeiro diz assim: acerca dos 2 pontos que vossa mercê na sua carta me escreve, ele está a responder a uma carta que recebeu 2 anos antes, respondo em suma. Quanto ao primeiro, de que, como o padre visitador, houvera aquele negócio que vossa mercê aponta, nem propensamente houve tal, nem nos anos atrás houve visitador na Índia. Depois de eu estar no Japão, veio como visitador à Índia o padre André Palmeiro. Este padre André Palmeiro, o visitador, foi alvo de um estudo muito grande, publicado há pouco tempo, há 2 anos talvez, por um historiador americano, Liam Brockie, que chama-se The Visitor, e que é precisamente toda a história deste André Palmeiro. Que aí, nessa terra, foi reitor, grande amigo meu, o qual me escreve cá ao Japão, há o muito que sentia não me encontrar na Índia, e ele e todos os superiores foram sempre meus especiais amigos, e nem por imaginação ou discórdia. Então percebemos o que é. Havia aqui uma suspeita por parte do irmão de que tinha sido uma espécie de castigo aquilo que tinham feito a Miguel Carvalho enviando para o Japão. E portanto ele quer associar o irmão. Não foi nada disso que aconteceu. A minha vinda para o Japão, tal e pouco esta passagem, foi por desejos grandes que tinha de vir acabar nesta cristandade, como tinha tido muitos anos. Portanto, dá um bocadinho fica aqui um bocadinho esta noção de que aquele escrita geográfico dizia que ele desde jovem tinha este desejo, pois aparentemente pode ter algum fundamento com esta afirmação que faz. E fiz muita instância se me concedesse. E à vossa mercê de saber que na companhia é muito estimado, isso tem muita conta, dos homens deixarem as comunidades dos colégios e empregarem pelos desertos em cultivar as almas, que é o ofício dos apóstolos e propício do nosso Instituto. Esta expressão apóstolos é uma expressão muito curiosa, porque em Coimbra, os ricos eram conhecidos pelos apóstolos. Ainda hoje está presente na toponímia local uma rua chamada Coraça dos Apóstolos, que diz precisamente respeito aos 12 primeiros jesuítas que chegaram a Coimbra, com o padre Simão Rodrigues. E a coisa foi de tal ordem que esta expressão apóstolos, ali na zona de Coimbra, tornou-se a expressão própria para designar os jesuítas. Encontrei, no 5 do século XVIII, um jesuíta um registro de batismo, onde, ao referir-se ao padrinho, diz o padre Francisco da Veiga, apóstolo do Colégio de Jesus de Coimbra. Portanto, era uma designação, não era apenas uma designação popular, aparece às vezes até nos próprios documentos. Bom, e por isso, lance vossa mercê fora esse pensamento. Acerca do segundo, portanto, a primeira questão que ele quer resolver é essa suspeita de que teria havido alguma questão. Provavelmente esta questão da Inquisição, que se falou que pediram para ele voltar para o colégio, que ele se procura eximir, dizendo que já não está dependente de Goa, mas que está dependente do vice-provincial do Japão. Acerca do segundo pensamento, pela legítima que me tocasse da parte da senhora mãe, isto também é interessante. Eu fui averiguar, até ver se havia aqui partilhas recentes, mas de facto também morre em ele perdeu o pai muito jovem, aliás, no ano que era na companhia, com 18 anos, e a mãe, em 1610, já era sacerdote, já estava em Goa, em 1617. A mãe morre na casa à Porta do Souto, não sabemos qual era a casa, naquela zona que tivemos a ver, mas provavelmente os irmãos ainda estariam em partidas, às vezes partidas arrastam-se muitos anos. E deve ter sido o caso, porque é interessante que então este alega então ao seguinte, diz assim: há sempre um pensamento, pela legítima que me tocasse da parte da senhora nossa mãe, não há que recear, porque a companhia, por via do seu instituto,
não é e nem pode ser herdeira forçada de legítimas que cabem aos que nela entram, e nisto vai par e passo com a religião de São Francisco. Portanto, ele diz que, e é uma coisa que é verdade, não é? Na Companhia de Jesus, agora explico isto para quem não conhece estes pormenores, a Companhia de Jesus, quando entramos na Companhia, portanto, fazemos o noviciado, depois os primeiros votos, não é? Os primeiros votos são votos simples, eu não tenho uma força canónica que tenho depois os últimos votos. E, portanto, a Companhia de Jesus pede, se a pessoa já tiver bens próprios, já que as pessoas já são herdadas, no meu caso, já têm bens próprios, a minha mãe já tinha morrido, então a Companhia pede para conserva-se a raiz dos bens, mas não o usufruto. Então, a pessoa pode, o jovem jesuíta pode entregar os frutos, enfim, se forem rendas, o que é que seja, a algum familiar, ou quem quiser, não tem que entregar a Companhia. A Companhia nunca põe nenhum tipo de pressão ou de condição para se entregarem os bens que a pessoa que entra é proprietária. Quando, no final de toda a formação, que é longa, o jesuíta faz então a profissão final solene, os últimos votos, onde alguns fazem o voto da obediência ao Papa para a missão, chamado quarto voto. Aí todo jesuíta tem que se desfazer de tudo que tem em seu nome. Mas mesmo aqui, a Companhia deixa ao critério do próprio. Portanto, o próprio pode entregar à família, no meu caso, foi assim que fiz, que é a família aquilo que tinha herdado dos meus pais, mas também, se quiser, pode entregar para obras pias, pode entregar para a própria Companhia, se assim o desejar. Mas a Companhia não dá nenhum tipo de indicação nesse sentido. E é interessante que ele aqui fala disso, não é? Diz que a Companhia não tem, portanto, não há de receber a Companhia, não é nem pode ser herdeira forçada de legítimas que cabem aos que nela entram, e nisto vai par e passo com a religião de São Francisco. Portanto, diz que também acontece o mesmo com os franciscanos. De sorte que, ainda que as sagradas religiões de São Domingos e Santo Agostinho, portanto, põe aqui em comparação com os agostinhos e com os dominicanos, tenham a tal propriedade, não nem saber isto, mas aqui fiquei a saber para esta carta, entrem os religiosos por direito para os outros irmãos, a Companhia São Francisco não. E como eu, pela profissão que fiz, porque eu já professo dos últimos votos, conforme o direito, sou como um morto e incapaz de domínio de bens temporais por razão do voto de pobreza, vossas mercês, como mais chegados, ficarão herdeiros meus ad intestato, não é necessário fazer testamento, por onde estejam seguros que nunca a Companhia lhes falará nisso. Hoje a Companhia faz uma coisa muito simples, é que no passado, as coisas são todas muito bonitas, mas às vezes dão aqui um resultado um bocadinho um pouco simpático, que era, como os jesuítas morriam sem testamento, portanto, o que acontecia, muitas vezes, os sobrinhos apareciam e pediam para ir ao quarto dos padres ver o que é que eles lá tinham deixado. Isso é não podem calcular. Portanto, o que se passou foi, o que se passa é o seguinte: quando se faz os últimos votos, o jesuíta tem que se desfazer de tudo o que tem, não pode ter nenhum bem em seu nome. Ele entrega à família, ele faz uma doação, ele dá aos pobres, ele faz o que quiser. E depois disso, então faz um testamento à Companhia de Jesus, dizendo que ela é herdeira. Mas é herdeira quê? Das coisas que acharem no quarto deste sacerdote, enfim, das coisas que... Portanto, é uma política que foi também um bocadinho para evitar essa devassa, que era uma coisa também um bocadinho indecorosa, não é? Morrer um padre e entrarem os familiares todos a quererem os trastes das coisas que estavam no quarto. Portanto, hoje em dia até o que nós fazemos habitualmente, quando um jesuíta morre, vê-se se no quarto existem objetos que sejam de caráter sentimental, familiar, e então chamam-se os sobrinhos e a Companhia que oferece, não tem obrigação de o fazer, não é? Isso é o que acontece, mas normalmente um jesuíta que fez os votos não tem bens em seu nome, não pode ter bens em seu nome. Portanto, não é herdeira de nada. Bom, e portanto, este ponto é interessante, então aqui na carta fica bastante bem explicado. E depois diz assim: não me dá o tempo lugar para mais, porque em breve espero receber de Nosso Senhor esta grande mercê de dar a vida por seu amor, coisa que tanto desejo que em nenhuma maneira o posso explicar. Por onde, com todo o afeto e amor do verdadeiro irmão, nesta me despeço do meu amantíssimo irmão Simão de Carvalho e de todos os mais irmãos e irmãs e mais parentes, eram muitos irmãos, não é? Mais parentes, e lhes encomendo se amem muito entre si e tenham grande paz e concórdia uns com os outros, ajudando-se em tudo o que puderem uns aos outros, que com isto vos ajudará sempre e acrescentará o Todo-Poderoso Deus, a quem peço pelos merecimentos de Cristo Jesus, nosso Redentor e Senhor,
lhes lança a sua bênção e os acrescente e aumente no espiritual e no temporal a glória de sua divina majestade. De sorte que nos vejamos todos em a glória, para nos gozarmos nela e em sua presença, amando para toda a eternidade. Escrito do cárcere de Omura, no Japão, a 24 de agosto de 1624. E há depois uma coisa muito curiosa, uma notazinha também muito prática. Ele diz assim: as Verónicas parece que se perderam, não sei que chegassem, agradeço a boa vontade, como se as recebera. As Verónicas provavelmente eram, eu julgo que Verónicas são, nesta época, seriam com certeza aquelas pagelas com o rosto, aquelas gravurinhas que eram próprias da época, com o rosto de Cristo imprimido, não é? Portanto, provavelmente estes irmãos mandaram nas cartas a dizer que enviavam juntamente umas Verónicas, e ele está aqui a dar conta que chegou a carta e as Verónicas não chegaram. E, portanto, diz: não se importem, é como se as tivesse recebido. Irmão e servo mendigo de vossas mercês, preso por Cristo, Miguel de Carvalho. E pronto, e com esta belíssima carta do Beato Miguel Carvalho, depois termino esta minha comunicação. Eu diria que isto é um aperitivo para se poder aprofundar ainda mais a vida do Beato Miguel Carvalho. É necessário, sem dúvida, estudar as restantes cartas que publicou. É necessário, sem dúvida, ler as cartas ânuas para perceber o que é que mais se pode saber sobre ele. É necessário fazer uma leitura, quanto possível, diria que imparcial, da literatura apologética da época, que é muito frequente, particularmente da imagem da virtude, que traça de toda a sua vida de uma maneira bastante detalhada. Mas diria que, em linhas gerais, são estes os traços principais que se conhecem da vida de Miguel Carvalho. Mas gostava de agradecer a presença de todos, agradecer particularmente aqui a presença dos descendentes da família, que de facto é muito bonito estarmos aqui hoje a evocar a sua presença, a sua figura, este conselho que ele dá tão bonito à família, não é? Que se amem muito, não se zanguem. As partilhas às vezes traziam zangas, não é? Ainda hoje. E é engraçado essa preocupação que ele tem pela paz entre os irmãos. Percebe-se que havia aqui também essas questões, possivelmente a provocar algum problema, e portanto não deixa de ser interessante como ele também tem esse cuidado nesta carta, que é uma carta, eu diria, muito familiar, onde procura sossegá-los e procura também dar esta perspectiva, se calhar difícil para nós hoje de compreender, mas que nos mostra um homem que acreditava plenamente na ressurreição, e por isso aquelas dificuldades que estava a passar não eram suficientes para lhe tirar a paz, para lhe tirar a esperança, para o fazer continuar a dar testemunho. Muito obrigado. Não vai Carlos Aguiar Gomes, que apesar do estado de saúde, fez questão de comparecer aqui hoje. O seu padre, claro está, pela brilhante comunicação que nos trouxe e que nos fez mostrar que antigamente havia pessoas que davam a vida por Cristo e que lutavam por Ele na certeza que iam ter como prenda primeiro a morte e depois a ressurreição. Hoje em dia nós vemos muitos que a quem nos acontece isso, certamente a maior parte deles não estão a contar que isso nos vai acontecer, mas são mártires tal e qual como eu. E portanto recordar uma personalidade destas pode servir de guia e de farol para a nossa vida e para a nossa forma de estar na sociedade e no mundo. Cumprimentava também José Aníbal Marinho, que é o preceptor do Preceptorado de Ponte Lima, os familiares dos dois beatos, portanto, do beato Miguel Carvalho e do beato Francisco Pacheco, e todos aqueles que aqui estão. Tal como dizia no início o nosso irmão Leonardo, ao longo dos tempos mais próximos, a Milícia de Santa Maria, juntamente com a Fundação Pontifícia Junta à Igreja que Sofre, temos tentado recordar precisamente este triste sinal dos tempos, que é um número cada vez maior de homens que morrem por Cristo. Instituímos o dia 7 de cada mês como um dia de oração pelos cristãos perseguidos, pelos mártires, e em boa hora, por sugestão do Leonardo, a quem eu agradeço a persistência e o trabalho que dedicou a esta atividade. Portanto, decidimos levar a efeito esta conferência e a celebração da Eucaristia na parte da manhã.
Eu queria, não sei, certamente haverá algumas questões a colocar ao Sr. Padre, não sei se alguém tem, certamente o Sr. Padre estará disposto a tirar alguma dúvida que certamente existirá. Portanto, eu agora, se alguém quiser usar da palavra, sintam-se à vontade. Existe na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa alguns centros de estudo sobre exatamente o problema religioso do Japão do século XVII? Eu julgo que quem estuda mais essas questões é o Centro de Estudos de História da Alemar da Nova. Na Universidade Nova. Sim, aí sim, é o professor João Paulo Oliveira Costa. Sim, mas aí não, na Letras da Universidade de Lisboa. Da Nova ou da Clássica? Da Clássica. Da Clássica, que eu saiba não. Eu fui lá para doutoramento. Que eu saiba não. Não conheço, não estou a ver. Sobretudo, quem se tem dedicado mais ao Oriente, ao Japão, tem sido o CHAM, o Centro de Estudos de História da Alemar da Nova. Na Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa, existe um centro de estudo a mais questões do islamismo, isso sim, o Dias Farinha, mas sobre estas questões não. Queria felicitá-lo vivissimamente pela sabedoria que em pouco tempo conseguiu demonstrar. Queria felicitá-lo pelo bom humor num assunto extremamente sério, como é o martírio destes homens que partilham para o Japão, longínquo, não sabia se agradeceria. Primeiro, portanto, está feito o meu elogio muito sentido, sua brilhantíssima comunicação e ao seu magnífico poder de comunicação. São coisas diferentes, mas que em si se comportaram perfeitamente. A minha pergunta é esta. Como está o processo de canonização? Eu não queria ser muito fraco, mas porquê que os processos de beatificação em Portugal demoram tanto quando em Itália, na França, na Espanha, as coisas são mais céleres? Mas vamos deixar isso para outra questão e para outra ocasião. E a minha questão era esta. Em que ponto está o processo da canonização? Se é que sabe. Não sei, confesso que não saberei muito responder primeiro, mas acho que fez aqui a comunicação. De facto, não saberei dizer muito, de facto, é uma causa que está entregue à companhia. O atual professor era o padre Caniço. Bom, há aqui várias coisas que se podem dizer sobre isto. Aparentemente, isto pode ser um bocadinho estranho o que vou dizer, mas aparentemente não existe assim, uma grande vontade em levar estes processos para a frente por razões que se prendem com a própria mentalidade nippónica. Ao que parece, os próprios bispos do Japão preferem propor como modelo dos muitos mártires que o Japão teve, porque eu, por acaso, não tive a oportunidade de vir longe de trazer um martírio de que impressiona ver aquele volume e ver os milhares de cristãos que morreram pela fé. Aparentemente existe, pelo menos foi isto que eu vi, não sei se me parece que me venderam, existe um pouco esta coisa de preferirem propor, os cristãos japoneses, preferirem propor como modelo de santidade japoneses que se converteram e não europeus que foram mártires. Não sei se é isso. A verdade é uma. O número de mártires é muito elevado. Não é? O número é muito elevado, o número de beatos é muito elevado. Não sei agora dizer quantos são, mas são sempre e muitos. Não é? Portanto, obviamente que isso também não ajuda muito. O que é que eu acho que pode ajudar? Isto só vai lá para as comunidades locais. E, portanto, estou convencido que se o conhecimento da vida de Miguel Carvalho, neste caso concreto, for algo que leve a existir, se calhar cada vez mais, uma devoção à sua figura e à sua pessoa, estou convencido que isto será um fator que terá um peso grande dentro dos critérios que são utilizados para os processos de identificação e de canonização. Portanto, o culto é uma coisa fundamental. Ora, são os ilustres conhecidos que viveram no século XVII, que só são recordados uma vez por ano, é mais difícil o processo avançado. Portanto, tem que existir aqui, eu diria que também um interesse por parte das pessoas que... Eu acho que isto também não pode ser só por razões, enfim, bairristas ou
enfim, com certeza que a família é a principal interessada, mas a família é a família. Agora, até às vezes nos processos, é curioso que os testemunhos familiares não têm tido tão em conta o que por razões que se percebem, não é? Com certeza. Portanto, aqui a questão toda tem que, do meu ver, tem que partir de iniciativas que sei que já estão a acontecer na cidade de Braga. Não sei se alguém depois quer falar sobre isso, de grupos que tenham tido interesse em que a figura do Beato Miguel Carvalho seja mais conhecida e promover o seu culto, a sua admiração. Eu estou bastante ligado, por exemplo, a um outro caso do século XX, que é o António Barroso, natural da minha terra natal. E ali, por exemplo, existe uma coisa, claro, que é mais difícil com estes matos do Japão, que é a presença material do túmulo, as romagens que se fazem, as pessoas irem fazer, enfim, as suas devoções, apontarem as graças que recebem. Obviamente que é todo um movimento em redor de uma figura que tem uma materialidade que provavelmente ajuda a que exista maior. E, portanto, aqui é preciso perceber isto. Uma daqui se pode evoluir, eu não saberei dizer muito em como se encontra o processo. Se calhar, pode convidar um dia um postulador que poderá explicar. Em nome do ramo de Viana da Cunha, queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao Padre Dr. António Júlio Trigueiros e também à Milícia de Santa Maria pela iniciativa e aos restantes membros da família. É sempre com enorme satisfação que nós vemos que é respeitado algo que consideramos um património não pessoal, não familiar, mas do próprio país. Não há uma tradição muito explícita, muito usada em Portugal de respeitar aquilo que faz parte do seu património cultural, mas o esforço de alguns ainda vai valendo a pena. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu gostava de fazer aqui um pequeno comentário ao lindo amigo Padre Júlio. Gostei muito da conferência. Não me surpreendeu, porque enfim, já suspeitava que fui eu. Gostava de dizer que, juntamente com alguns padres aqui de Braga, estamos a promover a causa da canonização do Beato Miguel Carvalho. Foi uma coisa mais ou menos espontânea, que aconteceu ainda não há um ano, portanto, em agosto do ano passado, comemorou-se o dia do Beato Miguel Carvalho e o Monsenhor Moreno, aqui da Igreja do Povo, provocou a assistência para que se promovesse essa causa. E fez de uma forma tão apaixonada que ele acabou a missa e lá falei com a sacristia, muito obrigado a fazer. A partir daí, ele aconselhou-me a falar com o Sr. Cónigo Sousa e Silva, do Tribunal Eclesiástico de Braga, e falei também com a Companhia de Jesus, nessa altura com o Padre António Valério, que agora está na terceira devoção, e portanto quem está é o Padre Morujão, mas também dei conhecimento ao provincial, o Padre José Padrão. E então o que foi dito foi que para promover a causa do Beato Miguel Carvalho, que à partida teria imensas condições para ter êxito, uma vez que foi mártir e está identificado, portanto, seria interessante e importante reativar o processo. O que era importante neste caso era dar a conhecer e promover o culto. O Sr. Cónigo Sousa e Silva, do Tribunal Eclesiástico, que tem acompanhado junto do Vaticano nos casos, diz que no Vaticano eles perguntam é se de facto alguém reza ao Beato Miguel Carvalho e que será um dos pontos de tudo. Então nós fomos reunindo mais ou menos informalmente para começarmos a promover a causa e há 3 ou 4 ideias. Primeiro, criar uma liga para que, se houver testemunhos, eles sejam registrados e documentados. Depois, promover o conhecimento do Beato Miguel Carvalho e, para isso, foi recuperado uma biografia que há, penso, dos anos 60. Latina, não é? Sim, e penso que o Padre Dário está a trabalhar nisso e que, em breve, irá ser publicado pela editorial AO uma versão atualizada da história do Beato Miguel Carvalho, que me parece muito interessante e muito ano.
E para além disso, um elemento muito simples, mas provavelmente muito eficaz, que é criar pagelas para promover a oração desta causa e divulgá-la amplamente. Eu penso que é interessante que isto seja promovido a partir de Braga, não estou aqui de Braga. A nossa ideia é criar a pagela, que é a Portugal se ofereceu para editar, e provavelmente iremos imprimi-la pelo menos em meia dúzia de línguas. Não só para divulgar a causa aqui em Portugal, mas também em Espanha, no Japão, também na Coreia, também em França, na Inglaterra, até porque Braga está cheio de turistas e a Sé é um dos sítios mais procurados, e o Cónigo Sousa e Silva está muitas vezes presente na Sé e, portanto, abriu as portas para que a causa fosse lá divulgada. O que me parece interessante, e depois, como as pagelas são documentos muito pequeninos, o texto está muito pequenino, facilmente se consegue a tradução, e, portanto, isso é fácil de funcionar. Eu ia ter uma opinião amanhã sobre esta causa, que foi adiada na semana, tenho que ter obrigado. Há a ideia do 7 de julho ser, de facto, a data dos 150 anos da beatificação. E temos esta data do ano 2024, que fará 400 anos do martírio. E, portanto, o nosso propósito nesta altura é, até agosto deste ano, criar uma coisa, digamos assim, para apresentar ao Sr. Arcebispo e para ele depois começar as diligências junto do Vaticano. A nossa equipa são 4 pessoas. Sou eu, o Sr. Moreno, o Sr. Cónigo e o Padre Lujão. É muito engraçado porque 2 dos elementos terão provavelmente mais de 70 anos, mas têm um entusiasmo juvenil, então são muito entusiasmados com a ideia e o ambiente é muito engraçado e simpático. Portanto, provavelmente em breve teremos a pagela e o livro. Gostaríamos de fazer qualquer coisa no dia 7 de julho. Provavelmente uma missa solene, não sei. E também temos uma ideia, que não sei se passa ou não, que é dar ao Hospital de Braga o nome do Beato Miguel Carvalho, que eu acho que era muito interessante. Aí temos um adversário de peso. O Sr. Arcebispo está interessado no Frei Bartolomeu dos Matos. Não sei se vai ser a primeira semana. Mas enfim, se for o Frei Bartolomeu, a gente não vai dar. Se calhar sempre primeiro. Portanto, é interessante promover a causa, junto das pessoas amigas e dos contactos que tiverem. Assim que houver pagelas, depois vamos distribuí-las por todo lado e vamos bater à porta. E o livro também parece que é interessante. Se houver documentos e nos conseguirem ajudar a fazer um dossiê com argumentos interessantes para mostrar junto do Sr. Arcebispo e depois nas entidades do Vaticano também seria bom. Por fim, eu acho que há aqui também uma questão interessante que é a nossa ligação com o Japão. Braga com o Japão com Braga, porque são realidades tão distantes, mas que ao mesmo tempo se cruzam por estes acontecimentos históricos que conhecemos. E então, a questão que eu punha ao Padre António Júlio era, enfim, que comentário, que visão nos pode dar da realidade do cristianismo no Japão nos nossos dias. Sabemos que os jesuítas têm uma presença interessante, com 2 superiores, não é? O Padre Arturo e o Padre Nicolás, que estiveram lá. Eu aqui há meio de anos ouvi uma palestra do Padre Nicolás aqui na Católica de Braga, muito interessante sobre a vida dele no Japão e o apreço e o carinho que ele tem pelo Japão. Eu não conheço quase nada do Japão. Vi uma vez um documentário, achei que eles eram umas pessoas muito estranhas, mas enfim, pode ser feito meu, pela maneira como eles encaram a vida, mesmo as pessoas mais novas e tudo isso. Também podia ser, enfim, vi um documentário que podia ser filtrado, não sei. Por outro lado, vi este testemunho do Padre Nicolás, que me pareceu exatamente o ponto oposto, que ele diz que ao chegar ao Japão se sente em casa, e diz também que nós de facto não sempre nada lá do outro lado. Estava só um comentário sobre este. Sou muito bom, não sei se está presente no Japão desde 1902 ou 3, né? Voltaram. Primeiro entraram os padres franceses. Sei que temos uma universidade, né? Em Tóquio, e sei que existe uma presença, acho que é com algum peso, tendo em conta que, eu não sei qual é a porcentagem de cristãos no Japão, mas é 2%, né? Não sei, coisa qualquer dessa ordem. Portanto, os jesuítas lá, tanto quanto eu sei, estão mais voltados para a questão da educação e para esse lado mais académico. Há um jesuíta português no Japão, que é o Padre Jaime Coelho, uma figura um bocadinho peculiar, mas
é um homem que está lá há muitos anos, tem uma grande paixão pela cultura nipónica. De facto, ouvi o padre Adolfo Nicolás, que foi o anterior geral da companhia, até no ano passado, no ano de 2014, veio a Portugal quando foi o bicentenário da restauração, fez uma conferência da Fundação do Oriente em que explicou imensas peculiaridades do cristianismo no Japão, enfim, também de uma, por assim dizer, quase uma... Existe nos japoneses uma enorme curiosidade em relação a esse século que eles chamam de século cristão, o século Nanban, e que é um século estranhíssimo, porque é, por um lado, um crescimento enorme do cristianismo, que depois é absolutamente esmagado com estes épicos de expulsão, e depois com toda aquela perseguição tão violenta que toca até ao final, até metade do século XVII. Por isso, imaginem que é de facto um povo que teve esta experiência de falta de contacto com o mundo exterior à sua própria cultura por mais de 200 anos. Eu calculo que isto tem que deixar marcas profundas na mentalidade, tem que deixar marcas profundas, porque estas coisas não passam assim rapidamente. Hoje, pronto, está bem, mas não acredito que essas marcas não tenham ficado. Portanto, não sei dizer muito mais sobre isso. De facto, não tenho, é uma coisa que com facilidade, se quiserem promover aqui alguma coisa, se pode arranjar, até algum companheiro meu jesuíta que possa falar da realidade hoje no Japão. Acho que isso não será difícil, porque há vários que, de facto, viveram essa experiência. Curiosamente, a Companhia de Jesus teve esta coisa de que os dois últimos gerais, aliás, os últimos não, o último e o antepenúltimo, o Padre Arrupo e o Padre Nicolás, tiveram esta experiência do Japão. Portanto, são também muito marcados por isso, nos seus escritos. A biografia do Padre Arrupo vale a pena ler, não é? Aquela biografia onde é narrada toda a sua história dos anos que vive em Nagasaki, quando a bomba explodiu, o noviciado foi transformado em um hospital, ele próprio parece que ainda tinha nas mãos vestígios das radiações, não é, que deixaram sequelas, e portanto o testemunho dele é importante, mas de facto não sabia dizer muito sobre hoje. E queria agradecer ali ao arquiteto Nuno Oliveira Dias, que tem sido aqui, de facto, foi uma grande surpresa, soube dele há muitos anos, e ligou-me aqui há uns tempos, desejadíssimo com a figura de Beato Miguel Carvalho, e a dizer que este grupo em Braga estava a nascer para promover a causa, e isto dá-nos também muita consolação, porque a sua figura pois, possa ter maior. É só aqui uma coisa que eu gostava, também por curiosidade, de referir. Nós temos uma filha, portanto, a Carta e a Cruz, portanto, estão na posse do mar, e temos uma filha. E quando casou aqui na Sé de Braga, e era para ser o Sr. Padre António Júlio a casá-los. Mas ele não pôde, por razões estava no Brasil, não pôde, e então viemos procurar um sacerdote para casar a Teresa e o Paulo. E onde é que nós fomos parar, sem sabermos rigorosamente nada, ao Sr. Padre Moreno. Foi o Sr. Padre Moreno que casou a nossa filha. E achei realmente muito curioso. E tanto assim que eu até esperava vê-lo cá hoje. Eu tinha pedido ao Leonardo que disse a possibilidade do Sr. Padre Moreno cá estar. Mas pronto, isto é só um pormenor, realmente. Mas que eu achei engraçado, uma pessoa que se preocupou tanto. Eu lembro-me do entusiasmo dele na altura, quando percebeu que de facto estava a casar alguém ligado com a família ao Diácono Dom Carvalho. Nós também não queremos subscrever as palavras da família Viana da Cunha e agradecer muito as interessantíssimas a comunicação com o Sr. Padre António Júlio Trigueiros. Agradecer. E saber como é que podemos, esta informação, pelos vistos, é nova, como é que pode chegar até nós e irmos acompanhando. Era um excelente pivô, não era? Para poder. Exatamente. Hoje em dia é fácil. Com meios, não é? Depois íamos. Contactos, não é? O seu tinha, agora não sei se é o mesmo e eu também não sei, mas tenho a informação. Há tempos o Sr. Padre António enviou-me, está guardadinho. Sim, senhora.
Mas já... Primeiro é uma comunicação, é muito Eu não sei se... Sim, mas eu pergunto... Com toda esta... Sim, com todo, com quem tiver interesse, não é? Com todas... Já tenho o meu contacto também, portanto... Pelos vistos, o trabalho está a ser feito e certamente teremos novidades a breve trecho. Então terminaríamos. Eu agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez ao Presidente da Administração Municipal e também com a Administração da Maria Prata que fizer falta. Da minha parte. Tem ali um chazinho agora ao final. Estava-me só a esquecer aqui de uma coisa. Eu ia convidar o Dr. Carlos Figueiredo para entregar ao seu padre António Júlio Trigueiros um conjunto de trabalhos que a milícia tem realizado ao longo dos tempos.